Outro fato, outra situação é quando as pessoas, como eu já disse, abusam da tua boa vontade. Então, é o momento de você auxiliar e aprender a dizer não, porque quando você trabalha o teu campo energético, identificando a raiz, o porquê você não conseguia dizer não antes, você acaba tornando tudo mais leve. Mas esse não é um não de eu tenho que dizer não. Não. Você pode dizer sim em determinados momentos, desde que para você seja leve. Quando para você se torna leve, aí fica tudo tranquilo. Eu posso dizer sim sem problema, desde que para mim é leve. Quando para mim é pesado, aí aonde que as coisas se complicam. Com a mesa radiônica liberdade, você vai cortar essa liga energética de manipulação quando as pessoas vê você como a pessoa boazinha. Você está sempre aceitando sem nenhum problema e acaba se machucando por não querer frustrar o outro. Então, é o momento de você perder o medo quando você aprende a perder o medo e dizer não sem nenhuma culpa. Esse é o objetivo. Por quê? Porque essa culpa do não, de eu não ter permissão, ele pode estar através de crenças limitantes que você carrega, através do que você escutou ao longo da sua vida, através do que você trouxe de ressonância dos seus pais, dos seus avós, em questão de respeito, diga sim. Em questão de não ofender, diga sim, aceite. A gente escutou muito isso e hoje a gente fica meio preocupado com culpa quando a gente diz não. E aqui a gente acaba falando, não, eu aceito, mas aqui dentro dói demais. Então, esse é o momento de você trazer essa energia. Perceber que a situação tem um peso emocional diferente é o ponto-chave para você identificar. Agora é a hora de eu dizer não. É quando aquilo te frustra, é quando aquilo te deixa você pesado. Por quê? Porque quando você diz sim, a tua energia cai, ela é drenada porque você não consegue colocar limites. E quando você coloca esse limite, através da tua transformação, você consegue dizer sim, consegue dizer não, sem culpa. Porque existe uma forma para você aprender a dizer não. E a forma é o que fica pesado para mim quando eu digo sim e o que fica leve para mim quando eu digo não, sem culpa. Quando eu não consigo fazer isso sozinho, eu recorro aos auxílios. E neste momento, o auxílio que você vai recorrer é através da mesa Radiônica Liberdade, porque é com ela que você vai aprender a cuidar da sua energia. Você vai aprender a ser guardião de você mesmo. Porque quando você aprende a ser guardião de você mesmo, você flui nos teus relacionamentos, você flui no teu profissional, você flui no teu financeiro em todos os aspectos. Porque quando tá travado a tua energia, tudo trava. Então, é um ponto-chave para a gente identificar. E a mesa identifica esse travar. Por que hoje você não consegue dizer não? Porque tem algo travado na tua raiz energética. E é esse movimento que precisa você aprender. O não, ele é uma questão não somente de comportamento, mas uma questão que a gente trouxe ao longo das nossas vidas. E um dos primeiros sinais é quando você diz sim para algo, mas por dentro sente-se incomodado, sente peso, sente raiva, sente tristeza por ter dito sim. E se incomoda, sente culpa quando diz não.
Nossa, podia ter dito sim. Então, esse desalinhamento é um aviso energético que você está indo contra a tua própria verdade, o teu próprio ser. Segundo sinal é quando você sente cansaço, esgotado e até sintomas físicos depois de aceitar uma tarefa, um convite que você não queria. Mas, se você diz não, você se sente também culpado. Percebe? Eu digo sim, eu sinto raiva, eu sinto peso, eu sinto cansaço, mas se eu digo não, eu sinto a culpa. E nesse momento nós não estamos aqui para sentir culpa, nós estamos para aprender a dizer não sem culpa. Em todos os aspectos, principalmente no teu trabalho. Quando você aceita um convite que você não quer, que você sente esse cansaço, esse peso, a energia drena, mostrando claramente a você que você precisa dar um ponto final nisso. E qual é o ponto final? Sozinho você pode tentar dizer não, mas lembre-se, não tenha culpa. E quando você não consegue, eu mesmo recorro à mesa, que ela vai trabalhar o meu consciente e o meu inconsciente, vai identificar as raízes que está dessa situação de eu não conseguir ou não saber dizer não, e simplesmente as coisas vão acontecendo de tal forma que quando menos espera, eu vou dizendo sim, eu vou dizendo não, e para mim hoje fica tudo mais leve. É o fluir da vida. Quando eu deixo as coisas acontecer de tal forma, ele flui energeticamente sem que eu perceba e sem que eu sinta a culpa do não. E quando eu uso a mesa, ela é um divisor de águas em todos os sentidos. Por quê? Porque ela vai tratar a raiz dessa situação. Ela vai trazer para mim o que está inconsciente de culpa e que eu estou repetindo esse padrão, que pode ser uma repetição de padrões dos meus pais, ou até o medo da própria rejeição em si do outro quando eu não consigo dizer não. Eu preciso dizer sim para eu não me sentir rejeitada. Porque se eu digo não, vem a culpa e chega na sensação de, poxa vida, eu disse não, então agora eu vou ser rejeitada, eu vou ser excluída. Mas essa sensação, lembre-se, ela é energética e a mesa radiônica liberdade, ela consegue identificar o que está na raiz, trazendo clareza e mudando o teu ponto de vista, a tua energia, para que você consiga dizer não sem culpa. É o movimento que a mesa faz, identificando as camadas como as crenças limitantes, o preciso agradar para ser amada, a não rejeição, onde você vai dizer não, porque você não precisa agradar mais ninguém, não precisa se sentir amada. E você pode ter um padrão profissional sem medo de perder o espaço, sem medo de achar que não é reconhecida, sem medo de perder o teu emprego porque você disse não. É o movimento que você faz com você mesmo. É o momento que você diz não para a situação, diz não para o momento sem se sentir culpa. Mas tudo isso só acontece quando você identifica na raiz o que está acontecendo que você não consegue dizer não.